professora arquiteta Carolina. Eu resolvi fazer um vídeo para poder explicar o projeto do escritório de advocacia. Primeiramente, eu vou explicar rapidinho aqui o caderno, como que ele foi elaborado, qual que é a estrutura dele. E depois eu vou apresentar o projeto no 3D e falar um pouquinho mais em detalhes, né? Então, aqui no caderno, ele foi organizado por setores, tá? Então ele tá bem fácil de usar, apesar de ele parecer grande, ele tem bastante imagem, tá bastante detalhado, para não ficar dúvida a respeito do projeto, tá bom? Então aqui, ó, nós temos um índice. Nesse índice ele tem os links aqui para poder ir diretamente nos setores, tá? Então ele ficou bem prático, bem dividido aqui, a apresentação, né, do projeto. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o escritório, né, do Felipe Low, um escritório de advocacia que ele está buscando assim, melhorar, né, o espaço, a funcionalidade do escritório. Ele quer um espaço aconchegante e sofisticado. Ele não vai aproveitar nenhum mobiliário do escritório anterior, então é tudo renovado. E um foco também na iluminação, que ele quer melhorar a iluminação porque hoje usa muita luz branca, então foi trabalhada também essa questão do conforto visual, né, e conforto do ambiente, né. É um escritório que ele é mais tradicional, né. Aqui algumas referências que o cliente mandou. Então ele quer, né, conforto. Aqui dá para observar aqui alguns materiais, né, mais contemporâneos, painel ripado, revestimento de parede em madeira, mármores, né, marmorizados aqui, madeira, couro, né. Então persiana aqui deu para observar, né, uma das referências, né, e eu usei, né, peguei um pouquinho aqui de cada para aplicar no projeto. Então esse projeto ele ficou assim contemporâneo com um toque um pouco mais clássico, tá? Aqui tem o briefing, que é o plano de necessidades do projeto, que aí no projeto eu vou explicar, não vou listar aqui agora, né? Mas eu vou apresentando nas soluções aqui para você. Então, vamos falar um pouquinho do conceito do projeto, qual foi a inspiração desse projeto, né? Eu gosto de fazer esse painel semântico para se ter essa sensação do que eu busquei aí transmitir no projeto. Então, a inspiração aí foi em Brasília, né, com o projeto modernista do Oscar Niemeyer, e assim, a questão de tonalidades também, né? Como ele vai querer manter as cores azul e preto, que é da sua marca, né? Então foi aplicado também dentro desse projeto. Aqui são as cores básicas que serão utilizadas, né, nesse projeto. E um destaque aqui que eu procurei aplicar no projeto seria uma parede assim, como essa aqui do STF. É até uma homenagem, até por conta dos últimos acontecidos aí, muito triste, né? Então, assim, uma homenagem aí a esse projeto, que ele é um espetáculo, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos um moodboard que ele foi separado aqui por ambiente, né? Então você tem a sala de reunião, sala de descanso, recepção. Vou começar aqui pela recepção, que a ideia foi transmitir assim, um pouco mais de tranquilidade logo que você chega no ambiente, que é uma das solicitações do cliente. Ele acha que os clientes eles ficam muito tensos, né? Porque são às vezes tem assuntos delicados, né? Então, para tranquilizar esse cliente, foi feita uma recepção com esse ar um pouco mais tranquilo, trazendo esse azul, né? Uma imagem de água, né? Para poder dar aquela acalmada, né? E depois na sala de reunião, com tons assim mais neutros, mas com uma cara assim mais de residencial, para deixar descontraído e também
a pessoa se sentir um pouco mais à vontade, né? Aí foi utilizado formas mais curvilíneas, né? Um tom também mais calmante, né? E se você for observar que cada setor acaba imprimindo uma personalidade, né? Então, aí agora aqui dos funcionários tem uma pegada assim um pouco mais industrial, com o uso de estrutura metálica, ele é um pouco mais clean, digamos assim, também, né? A sala do diretor, ele é bastante assim, tem uma personalidade um pouco mais forte, né? Mas um pouco também minimalista, né? A copa e o refeitório aqui também foi elaborado assim de uma forma um pouco mais leve, descontraída. Um lavabo simples, com apenas aplicando revestimento em mármore e cor na parede, um tom azul, que é o tom da marca dele, né? E todo projeto ele tem bastante trabalho com marcenaria, tá? E aqui os padrões que foram utilizados da Guararapes e da Arauco, né? Madeirado, preto, o azul, né? Que é da marca dele, e o marmorizado. Enfim, assim, essa é a composição toda do projeto, a paleta de cores, né? Que foi aplicada. E vamos lá para você aqui, né, uma pincelada para você visualizar como que vai ficar esse projeto, né? Então, vou começar explicando aqui a parte mais importante, que foi o layout. Como é um projeto mais tradicional, ou seja, ele é setorizado, né, não é num ambiente aberto, até mesmo por conta das particularidades do setor deles, né? A advocacia às vezes pede um pouco mais de privacidade, né, em alguns momentos. Então, é um projeto que ele é setorizado. Então, tem a recepção, a sala de reunião, a sala dos funcionários, a sala do diretor, a copa, o refeitório, sala de descanso, chapelaria e os lavabos. Você vai observar aqui o primeiro detalhe, a entrada, né? Eu preservei aqui as entradas e fiz a entrada dos clientes e a entrada dos funcionários. Por quê? O cliente vai chegar na recepção para não ter aquela movimentação, né, das pessoas passando, né? Então é para ele ficar aqui quietinho, né, em silêncio. Todo o projeto foi pensado em questões acústicas também, então as divisórias foram feitas em gesso e também nós temos divisórias aqui, caixilhos em vidro duplo, e as paredes com o isolamento acústico. Então, quem chega aqui na recepção, ele vai ficar lá quietinho, isolado, né? Sem barulho, não vai ter essa interferência dos demais ambientes. Né? Então, isso é muito importante para um escritório que precisa um pouco mais de concentração. E aqui, um outro detalhe muito importante foi o trabalho em ângulos. Né? Você vai observar aqui que as paredes elas têm um trabalho em ângulos, né? Por que isso? Justamente para dar um pouco mais de amplitude aqui para a sala dos funcionários, né? Para a gente poder acomodar mais pessoas aqui, porque hoje ele tem 6 funcionários e ele quer expandir o escritório e acrescentar mais 2 colaboradores. Então, para isso, o foco foi um pouco nessa sala dos funcionários para a gente poder ter mais espaço para as pessoas, né, trabalharem de forma tranquila. Então, o trabalho em ângulo, além de dar uma sensação assim de amplitude, né, ajudou também na disposição dos móveis. Então, essa angulação ela é trabalhada também nas mesas, ó, você vai observar aqui, né, acompanha esse ângulo e aí gera aqui um espaço de circulação bem confortável. E a mesma coisa aqui para a sala de reunião e a sala do diretor, né? Fica aqui em ângulo e acabou criando assim nichos, né? Ó, da mesa, aqui é o cantinho do café, que também foi uma solicitação, né? Que tem aqui uma pegada um pouquinho mais residencial, com um tapete, poltronas, né? E no 3D a gente vai visualizar isso melhor. E aqui nós temos, ó, na recepção uma porta pivotante, você entra. As demais aqui, na parte de caixilharia de vidro,
é vidro incolor e com porta de correr. Na copa, ela vai ser aplicado vidro canelado, também duplo, tá? Então, você vai ter a transparência, até por conta que, como a janela ela está aqui, né? Para poder ter um aproveitamento dessa iluminação aqui também, de chegar até a copa, né? E então vamos lá aos detalhes, né? Aqui, seguindo aqui no caderno, tem a proposta de layout, aí vem aqui o memorial justificativo, que é o que eu estou explicando para você em vídeo, tá? Eu escrevi aqui, tem mais alguns detalhes, né? Aqui sobre a paleta de cores, e aí eu vou explicando ponto a ponto, né, dos ambientes, né? O que foi aplicado, por quê, né? E depois, em seguida, você tem as imagens do projeto. Olha só, aqui já em perspectiva, já dá para ter uma noção um pouquinho melhor do que esse projeto, né? Vou detalhar um pouquinho mais aqui sobre a recepção no 3D, né? Aqui a planta em corte, aí tem os cortes, você tem aqui também as perspectivas dos ambientes. Então, assim, é um caderno com bastante imagem para ficar bem ilustrativo para o cliente, né? Você tem aqui o memorial descritivo, que eu costumo também separar, né, por itens, né? Vou setorizando assim para ficar mais fácil para o cliente entender e também para quem for comprar. Então, aqui você tem as especificações, tudo numerado, bonitinho, mobiliário também, tudo especificado, tá? Então, é um caderno que ele é fácil de entendimento. Mesmo sendo um projeto comercial, a gente sabe que muitas vezes fica para o setor de compras, né? Então, assim, um caderno desse não vai gerar dúvidas, né? E eu vou destacar também, bom, aqui ó, tá vendo? Puxando os itens. E aí agora aqui eu vou falar parar um pouquinho para falar sobre a iluminação. Detalhe super importante. Na recepção, no lavabo e no hall aqui da chapelaria, a escolha foi de um forro que é de lona tensionada, que ele dá esse efeito aqui, né? E eu gostei bastante dessa referência que eu apliquei na recepção. Então, na recepção você vai ter um pórtico assim em madeira e onde fica o cliente quando chega, né, para esperar, você tem essa lona tensionada. E a mesma coisa você vai encontrar aqui no lavabo. O lavabo eu quis aplicar também essa solução, que eu achei uma solução muito interessante, traz uma iluminação bem homogênea, né? E ajuda para um ambiente que é bem pequeno, né? Não deixa... Você vê que aqui os acabamentos em preto, né? Com essa lona tensionada, ficou super iluminado. Então, é super funcional. Então, eu quis aplicar nesse projeto. E o cliente, ele quer sofisticação, ele quer, né, assim, trazer um pouco de novo, né? Então, para renovar realmente o escritório, eu apliquei essa lona tensionada. Aí tem o forro de gesso nas salas de reunião e do diretor. E nos demais ambientes, não apliquei. Deixei diretamente, porque teve uso de pendente, spot, né, sobreposto. Então, não vi necessidade de aplicar aqui forro nos demais ambientes. Então, aqui a especificação, aqui mais detalhes. Vou falar depois sobre esse pendente, porque que foi utilizado nesse projeto. E aí segue aqui mais especificações, ó, revestimento, né? Um outro detalhe interessante no projeto, vamos falar sobre voltando a essa questão do conforto acústico. Foi utilizado na recepção e aqui na área de convivência o piso vinílico da Target, no padrão lixia, e também nas salas aqui dos funcionários, sala de reunião do diretor, foi aplicado o carpete para ter aquele conforto acústico, né? E aqui eu aproveitei para diferenciar com tonalidade, ó. Você vê que na sala de reunião, na sala do diretor, é um tipo de carpete, ele tem um tom assim mais claro, e aqui onde tem mais circulação é um carpete um pouco mais escuro, né? Um tom assim mais neutro,
é um bege, esse aqui um pouquinho mais escuro, marrom, né? Justamente para visar essa questão da circulação. Na copa foi usado o porcelanato acetinado, né? E aqui continuou com piso vinílico. Nos lavabos foi utilizado o revestimento em mármore, mármore branco pérola. Então, para trazer assim um pouco de luxo, né? Então, ele foi aplicado no piso e na minha parede aqui em toda a volta ele foi aplicado também. Então, aqui as especificações. A copa foi utilizado esse revestimento aqui da Pavão Revestimentos, né, branco e preto. Ele fica um pouco mais divertido, então dá uma quebra também da seriedade assim que tem, né, nesses escritórios, né? Então, para ficar um pouco mais descontraído. Aqui algumas sugestões de planta, que eu vou falar isso no projeto 3D também, né? Então é isso, vou falar rapidamente aqui, né? Já até prolonguei bastante aqui a respeito do caderno, né? Vou falar sobre as plantas que foram utilizadas são plantas assim com um pouco mais de durabilidade. A gente sabe que em escritório ninguém vai ter tempo de ficar cuidando, né? Então o uso assim de plantas que elas não demandam tanto cuidado e não precisam também de tanta iluminação. Então, não é o caso das violetas, é o caso das suculentas, os cactos, né? A flor da fortuna, a ficus também é uma planta que ela resiste bem em ambiente interno, enfim. Então, as sugestões aqui é pensando nesse dia a dia do escritório. Foi feito um pequeno jardim vertical com planta preservada, né, na área que dá vista para a área de descanso, né, para dar aquele relaxamento, né, para os funcionários, né. E aí depois, em seguida, nós temos aqui a parte do detalhamento técnico. Então, aqui nós temos a planta de layout. Não foram feitas todas as plantas, né? Falta de marcenaria aqui principalmente. Mas aqui a planta de layout com os espaçamentos, né? Dos mobiliários. Aqui a especificação da iluminação. Aqui o detalhe das divisórias em gesso, né? A parte do forro em gesso, acartonado. E aqui o elétrico, né? Tomadas e aqui dos circuitos, tá? Então é isso. Então vamos lá para o projeto 3D para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o projeto. Então aqui na recepção, o destaque aqui, né, do balcão, esse pórtico, tá vendo? Em madeira, né? Que acompanha aqui esse L aqui do balcão, né? O logo da empresa, que é Felipe Low, então Low é o nome do escritório, né? Esse é o logo dele. Aqui a sugestão é fazer esse logo aqui, ele em PVC expandido pintado na cor, né? E colado sobre esse painel aqui, um painel dourado. E as letras também dourado. E o fundo azul da marca dele, né? Então, assim, a recepção, a intenção é deixar uma área um pouco mais privativa, né? Reservada. E aí aqui você tem a porta, né, pivotante que vai da entrada aqui para o escritório, né? Então, detalhe aqui também desse puxador, né? Um estilo um pouco mais clássico, né? E aí aqui você tem uma jardineira, um revestimento 3D, né, um pendente aqui para um sofá, né, para duas pessoas, né, que foi a solicitação do cliente, que duas pessoas que geralmente vai atender. E aqui, olha, vou subir um pouquinho, a questão da lona tensionada. É uma pena que eu não consigo renderizar os meus projetos, minha máquina ela não aguenta, mas ficaria fantástico, né? Esse ambiente aqui renderizado para a gente ver esse efeito dessa lona, que fica um espetáculo.
Aqui é um pendente para atender um pouco mais de luminosidade, apesar de ter essa lona aqui, que ela já dá conta, mas para ter uma iluminação um pouco mais direta aqui na mesa, né, para a recepcionista, foi acrescentado aqui esse pendente, e aí uma sugestão aqui de decoração em vaso, né, para deixar um pouco mais delicado. Então aqui você tem, vamos voltar, agora entra aqui os perrengues do 3D, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó, perspectiva em 2 pontos, pra gente não sumir com o projeto, né? Então aqui, ó, você tem a mesa da recepção, né? Tem aqui gavetas, nicho, né? O espaço aqui para computador, uma pequena impressora, e aí você tem aqui, né? Vai ser um pouco mais difícil apresentar assim, né? Mas eu já vou mudar o método aqui, que eu quero que primeiro tenha essa visão, né? De como que seria a vista aqui, né? De entrada. Então, aqui você tem um revestimento 3D, um revestimento aqui em friso, e aí essa sensação de tranquilidade quando a pessoa chega, né? Essa é a ideia, a pessoa sentar aqui, chegar, ela já se acalmar automaticamente, né? E esse revestimento aqui é inspiração naquele painel, naquela parede lá do STF, né? Um tom assim de areia 3D, né? Então é a referência que eu utilizei. Eu vou tirar aqui um pouquinho, deixa eu ocultar aqui o forro, o teto, para a gente já mudar a visão aqui desse projeto para você entender um pouquinho mais, ó. Então, ó, aqui na recepção tem esse revestimento 3D, né? A escolha dos revestimentos foram importantes aqui no ponto de durabilidade, né? Ter durabilidade, não precisar muita manutenção. Então, nós temos aqui esse revestimento 3D, que não precisa muita manutenção. E aqui faz um L com esse revestimento azul, que ele é frisado, né? Não chega a ser ripado, ele é um frisado, tá vendo, ó? Ele é encaixado, né? Da Arcos do Brasil. É um revestimento bem interessante e ele tem várias tonalidades. Então, aqui eu achei interessante usar o azul para ter essa tranquilidade. E aí, quando o cliente, né, vai entrar aqui para o escritório, né, vamos andar aqui um pouquinho, você vê que aqui é um pórtico de madeira, ele tem até um rebaixo, né, ele tem um nível um pouco mais baixo, é proposital, né. Então, quando o cliente chega aqui, vamos colocar um bonequinho aqui para a gente ver a visão. Olha só, aqui já a visão do escritório, né? Vou afastar aqui um pouquinho, né? Olha só as mesas, né? Olha só como esse trabalho em ângulo foi interessante para dar essa amplitude, né, para o ambiente. Que geralmente, né, esses espaços, né, dos funcionários acaba ficando, né, com aquela sensação um pouco mais tumultuada. E trabalhar em ângulo, você abre um pouquinho mais, né, o espaço e faz toda a diferença para o dia a dia aqui dos funcionários, né? Então, você tem aqui as mesas, no fundo, na janela, você tem um armário. Esse armário com portas de correio, tem nichos aqui também, tá? Tem nichos aqui também para poder acomodar a parte de documentação deles, né? Os livros aqui de consulta, né? E você tem aqui também a questão da iluminação por pendentes. Esse é um pendente que ele é direcionável, então a intenção aqui é deixar realmente direcionado para as mesas, né? E eu aproveitar o máximo dessa janela aqui, né? Que você tem uma iluminação natural. E o fato também das mesas ficarem perpendicular à janela, então não vai ter aquele desconforto, né, da luz bater diretamente na tela, né, ter que ficar fechando a persiana a todo momento, né, então a persiana vai ajudar aqui nesse controle de luz, mas você vai ter uma boa iluminação. A ideia aqui não é usar tanto esses pendentes, somente quando necessário, quando tiver um dia mais nublado, ou você tiver no período noturno trabalhando, né? Aí você faz o uso. Mas a ideia também foi deixar a sala mais clean e trazer um pouco aqui, olha, tá vendo um vaso aqui com verdinhos, né? Para poder
ter a questão da biofilia, né? E aí aqui, ó, vou mudar um pouquinho o ângulo para você ver aqui, ó, olha só, as divisórias aqui em vidro, né? Coloquei um quadro aqui bem bacana no hall aqui da recepção, né? E aí aqui na sala, vou continuar explicando um pouquinho da sala aqui dos funcionários, você tem um armário arquivo, uma impressora aqui em comum deles, né? Aí eu fiz aqui essa estante suspensa, né? Que ela é em estrutura metálica, preta. Você vai observar a questão das cores do cliente, o azul e o preto. O preto, ele está sendo usado mais nos detalhes. Então, é na estrutura metálica, é na caixilharia, né? E o azul também aqui, ó, nas mesas, um detalhe aqui nesse armário, né? E aqui também tem uma quebra de ângulo, né? Ficou interessante. Aqui mais para eles guardarem os documentos de arquivos, né? Alguns livros, né? Insumos, enfim. Aí eu coloquei mais uma plantinha aqui, né? Sempre buscando, né? Essa proposta para o cliente, né? De ele ter um espaço que não seja tão rígido, né, para trabalhar, né? Hoje em dia as pessoas pedem bastante, né? A gente sabe que melhora a produtividade, então são poucas, mas já vai dar um outro ar aqui pro ambiente e pro bem-estar dos funcionários. Aqui na sala de reunião, ó, então aqui é uma porta de correr, tá? Quando entra aqui, você vai observar que a mesa não é uma mesa convencional de escritório, né? Por que isso? Como o diretor ele pediu para que esse ambiente fosse um pouco mais descontraído, para o cliente relaxar um pouco mais, né? Não ficar tenso, eu achei interessante usar uma mesa de jantar, uma luminária assim curvilínea. Você vai observar também que as cadeiras, elas são como se fossem umas poltronas, né? Nesse modelo de poltrona e arredondado. Tudo para trazer esse conforto para o cliente. E ainda se ele quiser ter uma conversa assim um pouco mais reservada, mais tranquila, aqui tem esse cantinho do café, aqui você tem um abajur, então ele tem assim esse ar um pouco mais residencial, com as poltronas, aqui a mesa com esse marmorizado, né? O cantinho aqui do café com esse balcão suspenso, né? E olha só aquele revestimento de novo aqui da recepção. Porque qual que é a ideia? A ideia aqui, deixa eu até mudar um outro ângulo. Para quem está aqui no escritório também, ele vai ter essa visão da parede. E olha que interessante que fica. Até da sala do diretor ele vai conseguir ver essa parede, né? Então, não foi acrescentado nada, só ela mesmo, né? E ficou um destaque bem interessante. Aqui no cantinho do café também, deixa ele pensar, meu computador não está muito bom, né? Ele já não está dando conta. Vamos ver se eu vou ter que parar e voltar, né? Que às vezes ele dá um pane geral. Bom, ele vai estar pensando aqui e eu vou continuar falando pra gente não perder tempo, né? Que tempo é precioso. Então vamos lá. Você vai observar também que na sala de reunião tem cortina persiana aqui na divisória em vidro, né? E aqui embaixo, na parede aqui da janela, é uma cortina voal, já para ter essa questão desse conforto, essa sensação de residencial. E, ó, voltou, ainda bem. Bom, deixa eu mudar aqui a posição, que eu quero mostrar também aqui o painel, olha só, para a sala de reunião. Esse painel aqui, ele é marmorizado, né? Deixa eu voltar aqui o forro em gesso para você ver, ó, tem um forro em gesso aqui. Marmorizado num tom assim, um cinza chumbo puxado mais pro preto mesmo, né?
é mais uma referência às cores da empresa. Aí você tem aqui, ó, um balcão, né, que pode ser com porta de correio embaixo e nicho, né, para o cliente aqui poder também aproveitar e guardar mais algumas coisinhas, né. Aqui, ó, de novo vasinhos, né. Deixa eu tirar aqui o forro de gesso para não atrapalhar. Então ficou uma sala um pouco mais com esse ar residencial, né. Frisando bastante isso porque acredito que vai atender bem a questão do que o cliente pediu de ser um pouco mais descontraído. Agora, já na sala do diretor, você vai perceber que é um pouco mais, assim, simples, né? Minimalista, vamos colocar dessa forma, né? Tem a mesa dele aqui, teve essa quebra até por conta aqui do espaço, né? De circulação, né? E aqui na sala do diretor, tem essa parede aqui, que é o mesmo friso que foi usado lá na recepção, só que com um tom preto. Esse tom preto é para dar destaque a esse painel aqui, que aqui também tem uma TV, que é para fazer pequenas reuniões, né? E aí a mesa aqui em L, com as gavetas, tem nicho, né? 2 cadeiras aqui para sentar e conversar. Coloquei uma poltrona aqui pro diretor, a hora que ele quiser parar, fazer uma leitura, uma estante privativa aqui para ele também, para ele guardar, né, ter os enfeites dele, arquivos, guardar suas particularidades, também tem 2 gavetas, né, e aqui ao fundo o quadro, né, e aqui é legal que ele tem uma visão bacana aqui, né, do geral do escritório, tá vendo? Deixa eu ver se tá no ângulo. Deixa eu colocar em 2 pontos pra gente afastar um pouquinho. Ops. Então, essa visão que ele vai ter aqui da mesa dele, né? Ele consegue ver a sala dos funcionários e a sala de reunião, né? Aí, aproveitando essa visão, aqui ficou como se fosse um corredor invisível. Nesse corredor, eu coloquei esses spots aqui direcionados, né, com lâmpada par 20, assim, para marcar mesmo aqui, marcar bem o piso, né, e fazer esse efeito do corredor, né. Achei que ficou interessante. Então, aqui tem o mesmo conceito da sala de reunião com relação à privacidade, né. Você tem a persiana, você tem aqui a cortina em véu. E aí nós vamos então agora aproveitar aqui para a copa. A copa, né, por conta do ponto hidráulico, né, ele foi colocado nessa parede e fez um corredor, né. Esse corredor aqui, apesar dele ter solicitado espaço para frigobar, eu já aproveitei e coloquei aqui uma geladeira um pouquinho maior, né, para ele ver que existe essa possibilidade. E qual que foi aqui a ideia? Hoje em dia, né, as pessoas estão usando cada vez mais, levando marmitas, né, para os escritórios. Então, a ideia aqui é pensando nessa tendência. Então, você tem uma copa aqui com micro-ondas. Eu vou fazer uma vista em corte. Vou fazer uma vista em corte para a gente conseguir ver melhor. Peraí. Às vezes dá um trabalhinho. Ops, cadê? Pronto, aqui é uma vista em corte. Vamos tirar esse carinha aqui. Pronto. Ó, então aqui dá pra ver melhor, né? Melhorou. Então, assim, é uma copa simples, mas tem aqui espaço para armazenamento de copos, pratos, né? Gaveteiro, talheres, pano de prato, enfim. Um armário aqui embaixo, filtro, né? A geladeira aqui um pouco maior, pensando nessa questão de armazenamento de marmitas, né? E eu achei interessante, olha só que legal. Essa estante aqui, que é chamada de chuva, por conta até desse formato das gotinhas aqui dessas prateleiras, eu coloquei como proposta para uma fruteira. E aproveitando, é possível você colocar também vasinhos aqui de planta, né? E aí para os funcionários é mais um detalhe interessante, aconchegante, né? Aqui, né, eu usei na parede toda
ou aquele revestimento da Pavão Revestimentos, preto e branco, né? Até para ter esse destaque quando se olha do escritório, né? Então, vou até tirar aqui o corte, rapidamente, e vou colocar uma visão aqui. Então, para quem tá aqui do lado de fora, ele vai ver também, dá um ar assim, um pouco de descontração também, né? Vai ficar super bonito esse revestimento. E aí, continuando, a copa ficou esse corredor e para cá ficou um espaço para refeitório. Aqui com 2 bancadas, né? Para quem quiser assim, um lanche um pouco mais rápido. E aqui, para quem vai permanecer um pouquinho mais, e pode ser utilizado também esse espaço para uma área de convivência, né? Dos funcionários. Coloquei aqui uma luminária, né? Bacana. Fiz uma divisória aqui. Essa divisória é para dar um pouco mais assim, para separar, né, meio que indiretamente aqui, separar o ambiente, que aqui é como se fosse uma área de descanso. Né? Aproveitei esse cantinho aqui para ser uma área de descanso dos funcionários. E ele é um pouquinho, assim, tem um ar... eu gostei dessa luminária que ela tem, assim, um estilo Art Deco, um pouco mais clássico, né? Coloquei aqui uma mesinha dourada para acompanhar. E a ideia desse cantinho ser um pouco mais luxuoso é porque ele chama a atenção também de quem está passando, né? Pelo corredor aqui do condomínio. Então, essa é a ideia também, chamar a atenção de uma forma, né? Para as pessoas se interessarem para o escritório, né? Não deixa de ser aqui um marketing, né? E aí, nesse canto aqui de descanso, deixa eu colocar aqui perspectiva 2 pontos, né? O funcionário vai estar aqui descansando, eu coloquei um ponto verde aqui, né? Para dar esse relaxamento. É pequeno, mas é um detalhezinho que já faz a diferença, né? De novo, né? Nesse ponto. Né? No escritório a gente sabe que muitas plantas não trabalham, mas assim, né, do jeito que foi colocado aqui, é para não ter trabalho nenhum. Esse painel aqui é de planta preservada, então vai ficar aqui, não vai ter, né, pouca manutenção, né, da empresa contratada, mas não vai dar trabalho nenhum. E aqui foi feito um armário para produtos de limpeza, né, aqui nesse hallzinho de entrada dos funcionários. Tem o logo também aqui, ó. Tem o logo com uma arandela, 2 arandelas, né, do lado aqui, né? Ficar bem chique aqui o ambiente. E aí foi feito aqui uma chapelaria, né? Pensando na privacidade dos funcionários, para eles poderem guardar bolsas, né? Vou até fazer deixa eu ver se eu faço um corte, Aqui são 2 armários com chave, né? Então, tem bastante aqui espaço para armazenamento dos funcionários. Então, ficou essa chapelaria. Aqui, armários para insumos do escritório. E tem também... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Coloquei aqui o ponto, né? O ponto eletrônico de chegada e saída dos funcionários. E aqui, um detalhe importante. Para poder fazer essa chapelaria, até demarquei aqui a abertura, né, da porta, nós temos uma questão, né? Eu tive que deslocar um pouquinho essa porta do lavabo. Claro que tudo feito de acordo com as normas, né? Vai ser contratado um engenheiro para poder resolver essa questão, mas não vai ter nenhum problema, assim, né, sério. E aí, aqui ficou uma porta de correr, e aí eu fiz um caixote aqui para poder essa porta correr para cá, porque ela não conseguiria correr para cá, por conta até dessa proposta que eu estava querendo fazer aqui desse armário. E aí, aqui tem um espelho bem grande, né, de fora a fora, e aqui vai ter aquela iluminação com lona. Então, vai ter aquela iluminação uniforme, né? Então, não vai ficar aquele ambiente enclausurado, né? E
Aí foi uma forma de aproveitar aqui também, fazer essa separação aqui da copa para a área do refeitório, né? Então aqui nós passamos por todos os ambientes. Vou falar aqui um pouquinho sobre o lavabo. Lavabo bem simples, mas luxuoso, que você tem aqui piso em mármore, né? Fiz aqui a minha parede em mármore também, toda a volta. Aí eu apliquei aqui esse azul, que é o azul da empresa. Coloquei um quadro aqui com uma moldura dourada, em folhas secas, ele é bem bonito, ele é grandão, assim, um espelho. E ele vai ter aquele apelo aqui da iluminação, que vai ficar aquela iluminação uniforme, né, bem bonita. Coloquei a cuba de piso, né, mas para fixação de torneira, ele é de mesa, não é de chão, né? Então é isso, ficou simples, mas bem funcional. E o efeito aqui é a luz, né? Que vai deixar esse ambiente diferenciado, né? Então, nos 2 banheiros também tem essa aplicação da lona. Então, é isso. Deixa eu ver se... olhar aqui por cima para ver se não faltou mais nenhuma informação importante desse projeto. É isso, acho que vai atender. Ficou um projeto bem interessante, né? Não é porque eu sou mãe do filho aqui do projeto, mas acho que ficou um projeto bem legal, né? A gente tem que também admirar nosso projeto, né? Não é vaidade, não. É querer, assim, realmente foi um projeto que, né, foi pensado, repensado, e eu acho que o resultado ficou bem interessante. É isso, espero que você tenha gostado da apresentação. Desculpa se eu demorei, se eu enrolei em alguns pontos, mas ainda estou aprendendo a fazer essa apresentação de uma forma mais prática. Espero que você tenha gostado. Um abração.